Meus amigos, finalmente a imprensa está admitindo aí que o governo Lula vem quebrando as empresas e o povo brasileiro, além de quebrar o país, né? Quebrar o país todo mundo já sabe. Muitas emissoras ainda alegam que o PIB cresceu, que o desemprego é baixo, que nunca o desemprego esteve tão baixo, só que esquecem de dizer que nessa contagem aí feita pelo IBGE de Márcio Tocman, que é militante petista, que o Lula colocou lá para dirigir o IBGE, o Márcio Tocman não computa as pessoas que recebem Bolsa Família como sendo desempregados. Então é lógico que o desemprego vai parar lá embaixo, né? Tem milhares de pessoas aí em situação de Bolsa Família que não estão sendo consideradas desempregadas. É lógico que dessa maneira a gente vai sempre ter uma taxa de desemprego baixa, só que é uma taxa de desemprego mentirosa, é uma taxa de desemprego falsa, que não corresponde à realidade. E com esses dados, eles ficam alegando que as coisas vão tudo bem. E também ficam falando que o país está crescendo, que fazia tempo que não crescia assim, o que também não é verdade, né? Mas eles alegam que estão conseguindo ter um crescimento no país, porém, esse crescimento é na base assim, é como se fosse, é na base do fermento, né? É um crescimento falso, não é um crescimento real. É por conta de gastos públicos fora de controle, né, que justamente estão deixando o país completamente quebrado, né, endividado e quebrado. E com isso, os juros sobem lá em cima, fica cada vez mais difícil dos empresários trabalharem, conseguirem crédito, as pessoas estão ficando cada vez mais endividadas porque os impostos vão subindo a cada mês aí para compensar o rombo que o Lula vai deixando a cada mês, e com isso a economia vai ficando cada vez mais travada. E a probabilidade, segundo o Armínio Fraga, que vocês vão ver falar aí, é que nós teremos uma grande recessão a partir do ano que vem, tá, pessoal? Então eu separei aqui 3 cortes, né, lá da Globo News, pessoal fazendo a reportagem do desespero que estão as grandes empresas aí que estão quebrando, né? Outras estão fugindo para o Paraguai, e também um corte lá da CNN, né? Uma economista importante aí, que já trabalhou inclusive no governo, dizendo que a situação está periclitante, né? A situação está ficando cada vez mais difícil e que as campanhas aí, principalmente a do Lula, não está se preocupando em nada em resolver a questão econômica do país. E, por final, o Armínio Fraga, pessoal, o Armínio Fraga, aquele que declarou voto no Lula, que disse que preferiu Lula, que confiava mais no Lula, que o Lula não faria um estrago como a Dilma fez, aí está admitindo. Olha que dificuldade o cara tem que vir a público e admitir que o que ele recomendou, né, foi um fiasco. O Lula está fazendo exatamente igual a Dilma fez, né? E ele justamente falava que o Lula não iria fazer isso, que o Lula ia fazer um governo responsável, tal. Exatamente o contrário. E agora ele vem a público para admitir que o Lula está quebrando o país. São esses cortes, pessoal, que a gente vai ver aí. Fica até o final do vídeo porque está sensacional e um conteúdo muito esclarecedor, porque mostra, né, mostra que muitas vezes o Jornal Nacional não quer mostrar a situação real, porque eles estão tentando puxar para o lado do Lula de qualquer jeito, né, tentando enganar a população para que a esquerda permaneça no poder, e esse sistema corrupto que nós temos aí, essa coligação STF, PT, Lula e Davi Alcolumbre e Hugo Mota, essa coligação aí múltipla, né, continue no poder. Todos aí querem permanecer, né, como presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, e o Xandão como o imperador do Brasil. Vamos assistir até o final, que vale a pena, pessoal. Um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais, as Casas Bahia entraram com um pedido de recuperação judicial. Mas a empresa não é a única. Outras varejistas também recorreram à justiça nos últimos meses para tentar reorganizar as dívidas e manter as operações. O Léo Arcoverde vem com a gente explicar o que está por trás dessa crise no varejo, que parece que virou uma epidemia, né? Isso. Pegou as grandes, né? As gigantes. As gigantes enroscadas com seu modelo em xeque. Mas antes da gente falar da Casa Bahia, vou mostrar aqui um histórico partindo dela, mas não só ela, porque a Casa Bahia, como o Vitor falou, esse prejuízo de 10 bilhões, aqui foi a questão da operação do segundo trimestre. A gente está na temporada de divulgação dos balanços, tá, Assinante? Na sexta-feira se esperava que ela apresentasse isso, foi para o sábado, foi para o domingo, veio a divulgação do prejuízo, mais um passivo, receita e despesa de mais de 17 bilhões
milhões. E também essa notícia muito triste, o fechamento de 3 mil demissões, né? 3 mil demissões, as redes sociais com muitos vendedores fazendo seus relatos, quase 300 lojas fechadas. Marabras, concorrente, principalmente aqui em São Paulo, entrou também com pedido de recuperação judicial e apresentando aí 140 milhões em dívida. Maio de 2026, a holding, dona da Tokstok da Mobile, também entrou com pedido de recuperação judicial e ali apresentou 1 bilhão e 100 milhões de reais para renegociar. Antes, o Grupo Pão de Açúcar, em março, fechou um acordo com credores com um plano ali de 4 bilhões e 500 milhões de reais também para se fazer isso tudo arbitrado pela própria Justiça, que já está com pedido de Casas Bahia e Marabras na mesa, tá, assinante? Tem pedido de liminar. No caso das Casas Bahia, a gente vai seguir hoje, vai ver se já tem alguma decisão. Maio de 2024, a Polishop entrou com pedido, uma dívida menor também, porque tem a ver com o tamanho de cada grupo. E a Etna, que é aqui de São Paulo, quem não é de São Paulo não conhece, mas aqui em São Paulo, grandes lojas de imóveis que tinha aqui, Sorocaba, Campinas, ela... Concorrente da Tokstok, né? Isso, saiu mesmo, ela fechou, após 18 anos. É uma empresa, acho que da... A Etna é uma empresa gigante, pessoal. Muito grande a Etna, uma empresa gigantesca aí e que fechou. Cada loja que vocês não imaginam em São Paulo, na região de São Paulo, aí Grande São Paulo, em torno de São Paulo, tinha muitas lojas e lojas incríveis, com muita mercadoria. E tá aí, fechou. Espanha, é o da França e que atuava. É isso, somado com a notícia também de que 9 milhões de empresas estão com problemas, inadimplentes. Você fica pensando também quanto que isso vai ter efeito, Léo, nos fornecedores dessa cadeia, né? Porque móveis, por exemplo, né? Já está com problema na Tokstok, fechou a Etna, a Mobile é uma grande distribuidora de móveis também, já a exportação está fechada para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. 9 milhões de empresas, lá está dizendo, aí vocês viram, 9 milhões de empresas endividadas. Quer dizer, se poderia se alegar que são só as grandonas que estão com má administração, que as coisas mudaram, a internet fez o comércio mudar, tudo isso daí, mas não convence, são 9 milhões de empresas endividadas, meio quebradas, né, devendo, aí não conseguindo pagar suas contas. Então, não tem como dizer que, mas é só má administração, é porque algumas empresas estão com má administração. Não dá. Esse argumento não cola. Sim. Os compradores, né? E aí você imagina a indústria mesmo de linha branca, né, de eletrodomésticos, que vai ficar, enfim, sem receber ou receber picadinho depois de uma recuperação judicial. Então, isso vai ter repercussão mais adiante também no emprego e nas contas. E vários fornecedores são exclusivos dessas redes, né? Vários vivem para abastecer essas redes. Ainda tem esse problema, principalmente imóveis. Que preocupação, né? É um pepino e não é pequeno. Vamos ver acompanhar. Obrigada, Léo. Obrigado, Léo. Notícia agora do G1. Os Correios devem registrar um prejuízo de 5,4 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. O rombo está em um balanço prévio da estatal, que foi obtido com exclusividade pelo G1. Para o segundo trimestre, o prejuízo acumulado é de cerca de 2,2 bilhões de reais, segundo esse documento. Ainda não há uma previsão oficial para que os Correios divulguem suas informações contábeis. A estatal diz que elas estão em processo de fechamento. Acho que numa campanha eleitoral... Você vê, os Correios, na época do Bolsonaro, estavam dando lucro, cara. Estavam dando lucro. Como é que, de repente... É isso, é que sabe o que acontece? O Lula bota militantes para ser dirigentes, né, diretores, presidentes das estatais, e aí dá nisso, são pessoas que não têm conhecimento, não sabem administrar uma empresa, e vão lá, e é só para pôr militância, cabide de emprego, tirar, sabe, fazer aquela coisa que você sabe que eu estou dizendo, sabe como é que é, né? Então, aí dá nisso. Só pode dar prejuízo. Então você vê que não são só as empresas particulares, são as empresas públicas também. O Correio é só um exemplo. A maioria das empresas, das estatais, estão tendo problemas. Praticamente todas as estatais estão dando prejuízo no governo Lula e davam lucro no governo Bolsonaro. Para vocês verem como a política econômica desse governo é devastadora para qualquer empresa, seja empresa pública, seja empresa particular. Agora, olha essa economista aqui, Ana Paula Vescovi. Ela é economista e ex-secretária do Tesouro Nacional. Ela não é pouca coisa não, pessoal. Apesar dela não ser conhecida assim, a aparência dela aí não é uma pessoa conhecida, que está sempre na mídia, mas ela é uma pessoa que entende muito do que está falando. Vamos assistir. A gente tem que pegar o eleitor que está, pelo que eu leio das pesquisas dos cientistas políticos, um pouco de resultado dos grupos focais, está insatisfeito com o que está aí.
né? Ele está sufocado por dívida, ele está com um comportamento de consumidor diferente, porque ele está apostando, está usando bets como se fosse um investimento. Então ele está sem confiança no futuro, que foi uma palavra que o Thiago usou. Ele realmente está faltando, né, confiança para ele, para acreditar e enxergar esse futuro, que é um país com as contas públicas organizadas, que eu acho que esse é um tema que entra, sim, na vida das pessoas, as pessoas administram seus próprios orçamentos, tem um paralelismo, embora tecnicamente não seja perfeito, e qual o benefício que isso traz para as pessoas? Você viver com taxas de juros baixas, o custo do crédito vai ser mais baixo, né? Você viver, por exemplo, com uma inflação que não precisa de uma dose de juros tão alta para ser contida, e o preço de alimentos é algo que bate direto no bolso das pessoas. É você ter uma educação que vai transformar, de fato, a vida do seu filho. E você olha para a escola que, né, está provendo educação para o seu filho e, em grande medida, isso não é geral, você não vê essa capacidade de transformação. É você sair na rua com segurança. Então, sim, a questão da dívida pública, das contas públicas organizadas, dialoga, sim, com a vida das pessoas, dia a dia. E não tem lado. Você pode colocar suas propostas, porque são escolhas públicas, e isso é democracia, de um lado ou de outro. Eu quero mais gastos, eu quero fazer gastos mais sociais, eu quero fazer um ambiente de negócios mais liberal, com menos Estado. Isso é válido na discussão. O que não é válido é você propor coisas que não vão se sustentar. É você vender terreno na Lua. É você dizer que isso não é problema e que isso vai conseguir ainda assim solucionar os problemas das pessoas que estão aí, as pessoas estão sentindo nas suas vidas. Então, o que falta é a gente ter um pouco essa discussão de que as coisas que podem levar a caminhos diferentes, a propostas diferentes, mas dentro de um caminho que é certo, né? Não dá para você defender que o país não tem limite de endividamento. A gente espera o beira do precipício para tomar as medidas e fazer as reformas. A gente está cheio de exemplos ultradidáticos dentro do Brasil de como ter controle das contas públicas e responsabilidade fiscal ajuda a melhorar a vida das pessoas. E a gente está cheio de problemas de como vender terreno na Lua, uma hora bate no muro, gera crise e gera, geralmente, o primeiro fator é um desemprego em massa. Tá aí, pessoal, você viu aí a tal da Ana Paula Vescov, né, economista e ex-secretária do Tesouro Nacional, mostrando que o Lula tá vendendo terreno na Lua, né? Sabe, as pessoas estão pagando, estão comprando, a hora que vier, sabe, as consequências disso, a coisa vai ser feia. Olha, e agora o Armínio Fraga vai mostrar aí para vocês, o Armínio Fraga que defendeu o Lula, tá aí, né, Madalena arrependida. Vamos assistir. Pergunta que me atormenta e eu não tenho resposta, que é: por que a gente não aprende? Porque você indicou o Lula, seu Armínio Fraga. Você acreditou que o Lula iria fazer um governo que fosse cuidar das contas públicas de uma forma, no mínimo, né, real, normal, mas você se enganou completamente. Você é o culpado disso também, Armínio Fraga. Você incentivou as pessoas a votar no Lula. Então nós estamos de novo numa situação onde a política macro ela é totalmente descoordenada. Então tem um Banco Central tentando cumprir lá o seu mandato, segurar a inflação, e do outro lado tem gente, tipo um cabo de guerra, está puxando para o outro lado, justamente procurando de toda maneira gastar. Parece ser um ciclo político clássico, ano de eleição, pau na máquina. Não é só ano de eleição, Armínio Fraga. Fala a verdade aí, Armínio Fraga. Não é só ano de eleição. O Lula vem estourando o orçamento todos os anos, seguidamente, explodindo, gastando muito mais do que arrecada. O juro, que no Brasil já é alto, foi para a lua. E o resto da economia fica meio sem rumo. Não é só isso, né? Mas essa herança aqui, agora já não tem mais dúvida, vai ser uma herança complicada mesmo, maldita, Herança maldita, é o que o Lula vai deixar para ele mesmo ou para quem assumir no seu lugar. Que nós estamos caminhando por uma situação difícil. E isso às vezes não aparece muito, porque, sei lá, hoje saiu na imprensa mais uma estatística de desemprego recorde. Mentiroso, mentiroso. Acabei de falar para vocês no começo do vídeo, né? Cadê as pessoas do Bolsa Família cadastradas nos desempregados? Não, elas são consideradas como se fossem empregadas. É lógico que vai dar baixo o desemprego. Baixo. É bom isso. Aí você vai dizer, pô, mas tá errado. Tá errado, porque é um paciente que está tomando uma overdose vamos dizer, de cortisona, fiscal no caso, e lá na frente vai pagar. Mas é isso, se foram 3 anos agora, de 3 anos e meio, de um crescimento razoável, porque os números de crescimento do Brasil nos últimos 45 anos são medíocres também. Esse é outro problema, né? Então, assim, nós estamos aqui outra vez achando que...
Um crescimento que é falso, que é baseado nos gastos públicos, gastos irresponsáveis, gastos que explodem, estouram o orçamento, que fazem com que o governo fique cada vez mais endividado. Por isso que é falso, não é uma economia, não é as empresas que estão crescendo, as pessoas estão ficando mais ricas, não, não é isso. É o governo que está gastando muito mais. E aí, aparentemente, estamos tendo um crescimento, mas é uma bolha, é uma falsidade, porque isso não tem sustentação. Ele sabe disso. Esquentar a economia a curto prazo vai resolver os nossos problemas, e não vai. Mas o governo Dilma foi isso, né? Eu lembro de 2013, a gente tentando alertar para a herança que está sendo... Começo de 13. A herança fiscal que está sendo deixada, o próprio governo, que isso ia gerar dificuldades, as pessoas usavam exatamente esse argumento. Não, mas o emprego está baixo, a inflação deu um susto, mas olha, não é tão grave assim, né? Está tudo indo direito. Eles falam, olha, gente, tem um maremoto chegando aí, e vamos ver o tamanho da encrenca que a gente vai estar contratando. A encrenca foi a maior crise econômica que o Brasil já teve em todos os tempos. Nunca na história, parafraseando aí o tal do Molusco, né? Nunca antes na história desse Brasil tivemos uma crise econômica tão grande como tivemos com a Dilma. Para o próximo governo. Mas aquele 1 ano e meio, quase 2 anos antes da eleição, as pessoas desprezavam o argumento e achavam que dessa vez ia dar certo. E é igual agora. Seu Armínio Fraga. Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Pois é, o seu Armínio Fraga pediu voto para o Lula, declarou voto no Lula e está aí agora dizendo, né? Pois é, né, seu Armínio Fraga? Igual, a gente já está vendo, o mercado de crédito está dando sinais, porque os problemas estão vindo assim em ondas. Então a primeira onda, crédito pessoal, dezenas de milhões de inadimplências. Depois o varejo. Crédito pessoal, dezenas de milhões de pessoas inadimplentes. As pessoas não estão conseguindo, pegam dinheiro emprestado para conseguir resolver ali seus problemas momentâneos e depois não conseguem saldar a dívida, não conseguem ir pagando as prestações, porque foge do orçamento. E se já não estavam conseguindo antes, pega dinheiro emprestado, a despesa mensal vai aumentar e aí, logicamente, é que não vai conseguir arcar com as despesas mesmo, é óbvio. O setor de varejo, em geral, trabalha com margens pequenas, e carregando estoque. Então, eles têm dívida natural. Esse setor foi dizimado. Dizimado, olha o que ele falou, o setor do comércio foi dizimado. É justamente o que estava dizendo a primeira reportagem lá da Globo, pessoal, né? Falando sobre as empresas, a situação terrível, né, que se encontram as empresas. Por isso que os que foram inteligentes e tinham condições financeiras para isso, puxaram o carro, estão puxando, muitos já puxaram, outros estão puxando o carro lá para o Paraguai, onde a coisa é completamente diferente, né? Depois as empresas, em geral, tomando dinheiro, assim, a taxa do Banco Central estava ali 14%, 15%, estavam tomando dinheiro a 20%, com a inflação a 5%, mais um prêmio de risco, problemas já estão surgindo rápido, outra vez. E muito disso foi levantado em dinheiro também, em formas de mercado de capital. Então, assim, as rolagens estão bem difíceis. Tá aí, pessoal. Após um prejuízo. Você vê que daí até o próprio Armínio Fraga, né, admitindo aí, ele que declarou voto no Lula, como eu já disse anteriormente, e admitindo que a situação do país está terrível, assim como falou ali a Globo News, né, a Mônica Waldvogel com o repórter ali, mostraram a situação caótica que se encontra as grandes empresas. Se vocês derem uma rodada aí nas grandes cidades, principalmente nas ruas do comércio, vocês vão perceber que existem dezenas de lojas para alugar. Nunca se teve tanta loja para alugar, né? Como tem atualmente. Basta você rodar pelo comércio que você vai ver que está cheio de loja. E por isso eles estão abaixando os preços dos aluguéis, né? Que é para não ficar com o imóvel parado. Estão vendo que se não abaixarem os preços, as lojas ficam paradas lá, ninguém aluga mesmo, porque não adianta, não consegue, não fecha a conta, né? Não dá para você pagar um aluguel caríssimo e vender uma merreca todo mês, e ainda ter que pôr funcionário, contador, impostos com o custo do Brasil, né? Nossa, gente, é um negócio assim, eles fizeram uma reforma tributária, o PT fez uma reforma tributária, que o Brasil vai ter o maior IVA, né? É o Imposto sobre Valor Agregado, vai ser o maior IVA do planeta, do planeta. Você acha que essa população pobre, do jeito que é o povo brasileiro, que vive na pobreza, uma grande parte depende de Bolsa Família, consegue pagar o maior IVA, o maior imposto de valor agregado, porque todos os produtos que você compra são passíveis de ser cobrados esse IVA, esse imposto de valor agregado. Você vai comprar ali um quilo de carne no supermercado, você vai estar pagando
o imposto com valor agregado. Se você vai comprar um pacote de bolacha no mercado, vai pagar o IVA. Se você comprar um saquinho de prego para bater os martelos nessas paredes aí, vai pagar o IVA. Qualquer coisa que você comprar, gasolina, comida, móveis, médico, tudo, né, está aumentando, o PT aumentou os impostos. Por isso que nós temos aí 84% da população brasileira endividada. Se você está duvidando, dá um Google aí, que eu não vou nem mostrar aqui, porque já é sabido, todo mundo está falando sobre isso, né? Então, pessoal, olha, quem vai votar no PT nesse ano aqui, cara, precisa ser muito doente mesmo. Precisa ser muito doente para continuar votando no PT depois de toda essa bandalheira, depois dessa quebradeira, depois desse monte de escândalos que eles que voltaram, né? Essa roubalheira, os caras têm coragem de roubar aposentado, tá? Aposentado, e ficam falando, começou no governo do Bolsonaro. Mentira! Gleisi Hoffmann e seu marido, na época da Dilma, Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo foi preso por estar desviando dinheiro de aposentado, junto com a Gleisi Hoffmann. Mas a Gleisi Hoffmann deram um jeito de tirar ela do rolo e ela não foi condenada. Paulo Bernardo, que era marido dela na época, chegou a ser preso por roubarem dinheiro de aposentados. Só que a memória do povo brasileiro é incrivelmente falha. Parece que o povo esquece tudo, né? Tem uma amnésia para esquecer toda a bandalheira, mensalão, petrolão, toda a roubalheira que houve no governo Lula, a quebradeira que foi na Dilma. E aí parece que as pessoas esquecem e ficam acreditando em história, em narrativa do Lula, pelo amor de Deus. Deixa seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? E se você quer um país melhor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que possam se esclarecer através desses conteúdos que eu mostrei aí, pessoal. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.